está acontecendo em São Paulo neste momento. Nós estamos só confirmando, o nosso Antônio Silva, nesse momento, tenta confirmar um detalhe nessa ação da polícia aí, que tenta identificar o que aconteceu nesse local, comandante. Porque são vários casos acontecendo simultaneamente. Detalhes do caso da dona Edna, o Bernardo também já conseguiu levantar para a gente. Daqui a pouco eu trago esses detalhes. Mas São Paulo hoje vive um dia decisivo por caso Vitória. Um dia de muita chuva também em vários pontos de São Paulo. Mas deixa eu voltar com a Grace Abdu, porque ela tem a área cercada nesse momento. Ela estava me falando, essa imagem, gente, no momento em que os policiais chegaram até o chiqueiro. Vamos colocar assim, eles criam galinhas aí, criam alguns animais nesse local aí, muito próximo desse local onde a Grace está. Bernardo me chamando agora, o padrasto saindo. Bernardo. Quando sumiram as ferramentas? Quando sumiram as ferramentas? Faz quanto tempo? 2 semanas? Eles não querem falar nada, saíram agora o padrasto do Michael e o ajudante dele, que trabalha lá na propriedade rural dele, seria com criação de animais. Chegou para a gente a informação que criação de galinhas. Essa seria a informação. E foi o ajudante que deu falta aí das ferramentas, e percebeu o sumiço, né, da pá e da enxada. A gente vai tentar confirmar desde quando que ele percebeu que elas haviam sumido. Mas os dois reconheceram essas ferramentas aqui na delegacia de Franco da Rocha. Então é isso que a polícia precisava saber. Ah, eram suas, da sua propriedade, foram levadas quando? E agora vou tentar traçar aí, descobrir quem roubou essas ferramentas e se elas têm a ver com o crime. Coincidência ou não, as ferramentas são de pessoas ligadas a Michael, que está detido. Vinícius. Padrasto é um momento decisivo, comandante, porque trazer o padrasto, o dono das ferramentas, até a delegacia, confrontar com as ferramentas que foram encontradas ontem e ouvir dele, do funcionário, que essas ferramentas teriam sido sumido, não vou dizer furtadas, sumiram de dentro da propriedade aleatoriamente e aparecem numa distância de 2, 3 quilômetros, assim do nada, próximo ao local onde o corpo da Vitória foi encontrado. Exatamente. Para você que nos acompanha aqui, é uma coisa importante deixar claro que a investigação policial num caso dessa complexidade, Dionísio, é como montar um quebra-cabeças. Tem uma figura central e as peças todas espalhadas. Quando está quase formando a peça, né, que é a peça-chave do quebra-cabeça, você tem uma pecinha que se encaixa lá na ponta. Ela não tem um efeito imediato na figura que precisa ser revelada, mas ela é igualmente importante. Ela acaba excluindo uma outra peça e isso acaba ajudando também na composição dessa investigação. Eu vejo essas ferramentas como essa pecinha que, no primeiro momento, não traz uma informação muito relevante, mas ela é fundamental. Quem sabe ela acaba ajudar a montagem desse quebra-cabeça. Que é o que a polícia nesse momento tenta fazer. Nós temos aí Grace Abdu. Grace Abdu, minha amiga, presta atenção, porque a família está saindo agora aí do setor de investigações gerais de Franco da Rocha. São cerca de 20, 30 minutos para chegarem aí na região. Eles podem querer falar. A gente quer entender quando essas ferramentas foram levadas, se elas somem exatamente no dia do crime, gente. Se elas somem no dia em que a Vitória desaparece ou dentro daquele intervalo, comandante, de 2 dias. Porque segundo a polícia afirma, o delegado, inclusive, doutor Luiz Carlos do Carmo, acredita diante das provas que ela passou 48 horas em cativeiro. Exatamente, Eunice. E você observa bem, a sua observação é muito importante, porque se descobrir qual foi o momento que essas ferramentas desapareceram, você começa a ter novas evidências, né? Nós temos 2 dias aproximadamente que a Vitória estava viva. Ela foi encontrada morta, mas o exame inicial deu que ela tinha ali algum tempo de morte e esses 2 ou 3 dias de vida. Pode essa informação exata da localização, ou melhor, da subtração ou da retirada dessas ferramentas, colaborar para poder saber quem pegou essa ferramenta? Qual foi a finalidade? Como some e quais são as impressões digitais, é isso que a gente vai tentar descobrir agora. Mas vale lembrar também, o comandante, que o manuseio, pegadas no chão, o local onde estariam essas ferramentas passam agora por uma perícia minuciosa.
Isso sem falar nesse objeto. Zé Matado, quando você tiver aquela imagem daquela caixinha prateada que desceu da viatura ontem, me avisa para a gente mostrar para vocês que possivelmente foi colocado dentro daquela caixinha ou dentro de um saco vermelho que nós noticiamos aqui. Lembra aquele saco enrolado no chapéu? Algo que, segundo a polícia, já traz aí uma outra possibilidade, uma outra que, se confirmar, teria aí a possibilidade de uma confirmação que colocaria fim a essa investigação por vários fatores. De quem pertenceria esse objeto e por quem estaria na casa que pertenceu ao Michael, que seria ali a casa alvo da investigação e apontada como suposto cativeiro, que é o endereço onde está a Grace Abdu, porque a gente acompanha a movimentação de GCMs no local. A Grace está checando a informação para mim, gente. Quando vocês souberem, quando ela estiver livre, nesse momento me avisa. A gente está percebendo a chegada de mais viaturas no local, inclusive esse é o momento, gente. Ontem você viu aí, aqui no Cidade Alerta, com exclusividade, a chegada dessa equipe da perícia. Com eles, dentro dessa caixa cinza prateada, pode estar o objeto que foi encontrado, que no primeiro momento passou despercebido para todas as pessoas que estavam no local. Só que o olhar atento do perito, o comandante, fez: opa, o que é isso aqui? Quando eles puxam, fazem visualmente uma correlação com o caso Vitória. Algo que a gente tem que esperar com muita calma. A gente tem informação do que é, gente. Eu tenho, inclusive, 2 informações checadas sobre isso, mas nós queremos o aval para não atrapalhar o trabalho dos peritos, comandante. Esse é o ponto, vamos dizer, que é o ponto X da questão. O nosso trabalho aqui de tentar, obviamente, com a nossa presença aqui jornalística, Dionísio, mostrar também que há o interesse que a polícia faça um bom trabalho, precisa prestar essa conta para a sociedade de quem matou essa menina. Isso é um ponto importante. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar alguns cuidados, mesmo tendo algumas informações privilegiadas por conta das nossas fontes, de saber a hora certa de revelar isso daí para não atrapalhar a investigação. Então, é sempre aquela zona cinzenta de saber exatamente que hora que a gente pode falar as coisas para preservar aí aquilo que é o mais importante, nesse caso, que é a investigação policial. Porque vocês me conhecem da rua, o repórter Dionísio, que tem um compromisso de trazer para vocês informações diferenciadas, mas checadas e rechecadas pela polícia antes de colocarmos. Grace Abdu me chamando, temos pessoas entrando agora, são investigadores, são curiosos, são guardas civis municipais. Grace, é com você. Aqui na frente da casa, aguardando a chegada das viaturas. A gente viu a movimentação de pelo menos 2 viaturas da GCM, uma ambiental e a outra era do Canil. Porém, elas se movimentaram por aqui e saíram nesse momento. Então a gente espera a movimentação de mais viaturas. É importante destacar, a gente mostrou na primeira entrada que a casa aqui do Maicon, onde o Maicon morava antes de se mudar, e o curioso é que ele mudou justamente no dia do sumiço da Vitória, foi o último dia que ele foi visto aqui, e também com um outro carro que ele tinha, que vizinhos chamam a atenção, que ele tinha um outro carro, modelo Fiorino, que ele usava para fazer entrega, alguns trabalhos aqui na região, que nunca mais foi visto por aqui. A gente não tem essa informação da investigação em relação a esse carro. O que se sabe é que o carro dele, o Prata Corolla, onde encontraram manchas de sangue no porta-malas, que a perícia já indica que seria sangue humano. Agora a gente aguarda a resposta se seria o sangue de Vitória. Eles estão fazendo esse DNA. E essa casa, ela está aberta, aparentemente liberada totalmente pela perícia. A casa já havia sido liberada pela perícia antes da perícia feita ontem à tarde. É importante a gente destacar isso, porque a casa ficou aberta o tempo todo. Porém, por mais de uma vez ela foi periciada. E a expectativa agora é da movimentação nessa casa vizinha. O que chama atenção é que eles estão atrás do proprietário para saber como vão entrar, ou estão fazendo um pedido ainda, um mandado de busca e apreensão nessa casa, e por isso esse trabalho ainda não começou aqui. Então, acredita-se que essa movimentação da polícia civil é para isso, para a perícia nessa casa,
e eles estão se preparando para isso acontecer aqui. Então, por isso que nós estamos neste ponto que é o ponto crucial da investigação. Tudo traz para cá. Principalmente hoje, ao longo do dia, houve a movimentação de policiais e da GCM aqui no local, porque eles encontraram a enxada e a pá. Vieram então trazer essas ferramentas para o padrasto de Michael, que reconheceu imediatamente, sem nenhuma dúvida. E o que chama a atenção é que ele disse que essas ferramentas furtadas, eles não divulgaram a data, mas ele disse, quando reconheceu, que elas foram furtadas justamente ali perto do sumiço de Vitória. E então, elas estavam em Chiqueiro. O Chiqueiro fica muito perto daqui. Tudo isso chama muita atenção e traz foco totalmente para cá, Dionísio. E Grace, eu estou acompanhando toda a movimentação. Eu tenho Bernardo Armani em Cajamar, em Franco da Rocha. Eu tenho Grace Abdu no local onde deve acontecer uma perícia dentro de alguns instantes. Inclusive, a gente já percebe movimentação de policiais e guardas ali na região de Franco da Rocha e também na delegacia em Cajamar. Mas divide tela comigo também para a chuva que está caindo em São Paulo e que já está deixando estragos em vários pontos de São Paulo. Nós temos aí chuva forte, isso é a comunidade Santa Rita, é a região de Osasco. Marcos Leandro, é com você. Roxidale, Osasco, região metropolitana de São Paulo. Veja só o nível desse córrego, Dionísio, já bastante elevado, inclusive fim de tarde caótico para muitas pessoas em São Paulo e na região metropolitana, hein? A gente tem registro de um temporal caindo em Barueri, Itapevi, ali um carro, né? Um carro plataforma parado no meio desse alagamento, pessoas tendo dificuldade para voltar para casa nesse fim de tarde, muita gente largando o serviço neste momento. Veja ali a dificuldade dessas pessoas, Dionísio, e o carro passa numa velocidade elevada, acaba molhando ainda mais quem está ali, no que sobrou de espaço da calçada, né? Então, pés molhados nesse momento, realmente uma chuva bastante forte. Há pouco, um alerta severo para temporal aqui em São Paulo, a Defesa Civil emitiu esse alerta severo para as zonas oeste, norte, central, e alguns pontos também da zona sul da capital paulista, além das marginais, Tietê e Pinheiros. Veja ali a onda que se forma nessa rua. O pessoal ali se afasta um pouco do ponto de alagamento e é realmente, viu, Dionísio, área de instabilidade aí, com forte intensidade para chuva e também, Dionísio, ventos fortes, trovoadas na capital paulista e em toda a região metropolitana. A gente está sobrevoando, então, a região de Osasco. Nas imagens, o João Vitor, no comando da nossa aeronave, o Matheus Gebelini. Agora, uma imagem mais ampla, né? A gente tem uma real noção ali da área, né? Que é grande, afetada por esse alagamento. O caminhão está por ali, é um caminhão baú. A gente não sabe se o motorista vai manobrar naquela interseção em si. Parece que não, né? Está parado ali, até porque não tem muito para onde ir com esse caminhão, com essa carreta, baú. Outros motoristas se aventuram nesse alagamento. O carro vermelho ali conseguiu chegar a um ponto mais tranquilo, um ponto seco, dá para ver o asfalto. Agora esse rapaz, né? Veja ali, ele está com um saco plástico grande ali para proteger as pernas, para não molhar os pés, as pernas. Está andando ali com dificuldade com esse saco. Agora mais uma panorâmica, pessoal, ilhado nesse ponto. Desce uma água ali, mas não é córrego não, viu, gente? É rua, é via, tem asfalto ali. Então, é um ponto realmente alagado, intransitável nesse momento. Aliás, alguns pontos intransitáveis, não só na região metropolitana, mas também em outros pontos da capital paulista. Muita chuva no centro, hein? Informação que chega pra gente, chuva fortíssima no centro de São Paulo, que reflete inclusive no trânsito. Já temos pro horário, é um dado bastante elevado, já são 546 quilômetros de congestionamentos em São Paulo, 174 quilômetros de lentidão apenas na zona sul da capital. No centro temos 48 quilômetros de congestionamentos. Ali o pessoal da prefeitura,
trânsito, né? Trânsito, equipe de trânsito. A CPTM também afetada. Daqui a pouquinho eu vou trazer mais informações sobre a circulação dos trens e também do metrô aqui em São Paulo. Equipe de trânsito da cidade de Osasco também em ação nesse momento, Dionísio. E Marcos Leandro, eu tenho a Luísa Zanqueta nesse momento aqui em São Paulo também, enfrentando muita chuva, caos no trânsito na capital. Zanqueta, é com você, minha amiga, boa tarde. Oi, Dionísio, boa tarde para você, boa tarde a todos. É o que você falou, né? A chuva já está causando, né, gerando caos no trânsito de São Paulo nesse finalzinho de tarde. Alguns bairros já enfrentam também situação de alagamento, enxurradas. Há pouco chegou um novo alerta da Defesa Civil apontando para a Zona Leste. Até então, apenas a Zona Sul, Oeste, Norte, Centro e Marginais Tietê e Pinheiros estavam em estado de atenção para alagamentos. Agora também esse alerta já foi emitido para a Zona Leste. A gente está passando agora aqui na região de Santo Amaro, Zona Sul, está bem complicado o trânsito. A temperatura já caiu também, viu, Dionísio? A gente já sentiu aí nos termômetros uma queda, ficou em torno de 24 graus agora. Também está prevista uma queda maior da temperatura para os próximos 4 dias. Aquele calorão, né, que a gente estava reclamando, todo mundo só falava do calorão, agora aí vai virar um novo cenário, ao que tudo indica. A frente fria finalmente chegou, trazendo com ela alguns temporais. Ontem já choveu também bastante na capital paulista. Hoje, mais um alerta, portanto, nesse finalzinho de tarde. Nos próximos dias a gente também vai ter aí a estabilidade do tempo predominando. Mas esse é o cenário para quem está se deslocando, voltando para o trabalho, saindo de casa, né, enfrentando muitas vezes a pé, saiu sem guarda-chuva, agora está aí em meio a esses transtornos. Mas, como eu falei, tem alerta para praticamente todas as regiões de São Paulo. A Zona Leste, que não estava no radar, acabou de entrar. E a gente fica recebendo pelo celular esses avisos da Defesa Civil, que são bem importantes, né, Dionísio? Para se precaver aí de possíveis transtornos, justamente quando a pessoa quer se deslocar, está se preparando para sair de casa ou voltando do trabalho para casa. Pode esperar um pouquinho? Pode. Sempre é bom evitar aí esse horário de risco, digamos, quando a Defesa Civil emitiu o alerta. Já eu volto com mais atualizações, Dionísio. Obrigado, Luísa Zanqueta, pelas suas de São Paulo. Gente, presta atenção agora. Nossa Giovana Domiciano, nosso Bernardo Armano, Grace Abidu, eles conseguiram informações que trazem uma outra perspectiva para esse caso. Eu questionei a necessidade de buscar uma informação primordial para a investigação do caso Vitória. Bernardo Armani, a polícia ouviu do padrasto de Michael, o homem preso no caso Vitória, uma informação que junta mais uma peça desse quebra-cabeça, uma informação importantíssima, que pode deixar o Michael ainda numa situação mais difícil, colocá-lo ainda mais na cena do crime, é isso? Algo que a polícia já desconfiava e agora já tem essa certeza. Há quanto tempo as ferramentas estavam sumidas, haviam sido furtadas, levadas lá da propriedade rural do padrasto de Michael? E ele mesmo disse, há 7 dias. E hoje, a gente tem que lembrar, faz exatamente uma semana que Vitória foi encontrada sem vida naquela área de mata, onde estavam essas ferramentas. E foi o próprio padrasto de Michael que teria dado falta, né, da pá, da enxada, perguntou para o ajudante se ele havia pegado essas ferramentas, pois é algo que eles usam diariamente lá na criação dos animais. Só que o ajudante falou que não, também não vi. E elas foram aparecer justamente no local onde o corpo da jovem foi encontrado. Então a polícia já sabe, faz uma semana que as ferramentas sumiram e também faz uma semana que Vitória, pouco mais de uma semana que desapareceu, mas que o corpo foi encontrado. É exatamente uma semana, Dionísio. Então, esse quebra-cabeça sendo fechado e agora testando apenas o exame de DNA para saber quem tocou, quem aparece ali como material genético nessas ferramentas, Dionísio. Aí talvez quem esteja em casa, Bernardo, esteja se perguntando assim, como é que esse
acusado. Será que o Michael conseguiu? Como é que ele conseguiu chegar nesse chiqueiro que pertence ao padrasto? Ele foi caminhando? Ele foi de carro? Grace Abdu vai trazer isso pra gente? Porque Grace, à noite, no escuro, ele consegue passar sem chamar a atenção? É isso, minha amiga? É, Dionísio, porque fica muito próximo, fica a menos de 50 metros. Eu vou mostrar para vocês. Eu estou aqui praticamente no meio do caminho. Ali, um pouco mais à frente, dá para ver o chiqueiro. É feito todo de madeira, tem uma cobertura de lona e tem terreno baldio que é usado como estacionamento. Aqui no meio do caminho, a gente imagina que pela distância mais ou menos uns 50 metros. O acesso é dando a volta por aqui. E é essa casa, a casa do Michael, exatamente aqui. Tem um vizinho no meio do caminho e a outra casa ao lado que será periciada. Então, por aqui facilmente à noite ele se movimentaria rapidamente. Aqui não levam nem 2 minutos de caminhada até esse chiqueiro. E é um local que tem poucas casas, tem essas 2 casas e apenas mais um vizinho. E o chiqueiro, que é do padrasto, que fica ali embaixo, muito próximo, tem terreno baldio, tem alguns cavalos, tem alguns bois desse lado. Então, aqui é uma região bem isolada, no final do bairro, e não tem mais nada. É só mato. E isso à noite? Então, o vizinho que poderia ser testemunha, que essa casa é na casa onde a mulher de um dos suspeitos morava, que é investigado, apontado pela polícia. A polícia já pediu prisão, mas foi negada por ausência de prova. E aqui, facilmente dá para ver daqui, a gente está bem perto do muro da casa, tá, Dionísio? E aí a gente vê esse terreno chiqueiro, que é aquele poldo, que fica bem ali. Só que tem uma cerca aqui de arame farpado, mas assim, quem mora na roça, quem sabe que facilmente também dá para passar sem se machucar. Então ele poderia também ter feito esse caminho aqui pela cerca, por um espaço, um buraco, facilmente, e chegar ali sem ser visto por ninguém. E isso chama atenção porque Grace é muito próximo, o comandante é muito próximo. E as datas parecem para a polícia. Gente, não estou afirmando nada. É deixar bem claro, né, comandante? Não é uma afirmação. É uma constatação do que foi dito dentro da delegacia agora há pouco, do que foi dito pelo padrasto, do material que some de dentro desse local, que a Grace brilhantemente desenhou para quem está em casa entender que à noite a movimentação dessa pessoa e as datas de encontro do sumiço, desaparecimento de ferramenta, os dias de cativeiro da Vitória, parecem coincidir com muita precisão para a investigação. Isso é mais uma passada larga, comandante, vou dizer assim. Exatamente, né? E a polícia, ela leva com muito critério essa questão das coincidências, sabe? Eu posso até dizer aqui que a polícia não acredita em coincidências, sabe, Dionísio? Sim. Essa proximidade também é muito sugestiva aí, é fácil acesso, portanto, é uma pista bastante relevante no meu modo de ver. Não só relevante no modo de ver, a gente tem também, gente, um novo depoimento e a possibilidade, Bernardo Armani trouxe mais cedo, inclusive com a nossa Giovana Domiciano, dentro do setor de investigações gerais de Franco da Rocha. Nós temos GCM nesse momento, no local, mais viaturas, Grace chegando aí no local. Era aquilo que a gente vinha falando, a possibilidade da Guarda Civil chegar, cercar a área, para que todas as equipes da Polícia Civil e Perícia pudessem trabalhar com mais calma, Grace. Isso, exatamente. São as mesmas viaturas que a gente viu a movimentação há alguns minutos. E tem um cachorro, o cão farejador, ali na viatura do Canil. A viatura do Canil, da GCM. Os cães são super treinados, Dionísio. Como a gente acompanha sempre o trabalho deles, são cães policiais, farejadores de pessoas desaparecidas, pessoas que ele procura o cheiro da pessoa viva, se ela passou ou não pelo local investigado. Também cão
de pessoas mortas, como a gente sabe, que não precisa ter nenhum odor ou peça de roupa da pessoa desaparecida. O cão farejador identifica qualquer pessoa morta que possa ter passado ali um local, deixado um local. Então, por isso eles também fazem essa pesquisa. Acredita-se que eles possam fazer na casa, caso Vitória possa ter sido morta aqui nesse local. Então, há os cães farejadores de sangue, por isso também eles foram trazidos aqui. Foi um cão farejador que ajudou nessa identificação de rastro de sangue ali no banheiro da casa. Por isso eles voltam ao local. Ontem mesmo, quando saíram aqui, deixaram o local, eles disseram, sinalizaram que voltariam. Aparentemente sinalizaram que seria na mesma casa, porém não, a gente conseguiu descobrir em primeira mão que essa perícia, essa movimentação vai acontecer na casa vizinha, que tem ligação com outro suspeito. É o que chama a atenção e também fecha aqui um cenário, o foco da Polícia Civil neste local. Por que a insistência da Polícia Civil neste ponto? Acredita-se que, com os depoimentos também do padrasto do Michael, eles estão pedindo também essa busca nessa casa vizinha, aqui no local, talvez um chiqueiro. Então, tudo aponta para cá, Dionísio. Por isso, nós estamos aqui descobrindo essas informações e trazendo para o público que aguarda o desfecho dessa história, assim como nós e também a Polícia Civil, ainda mais a família de Vitória, que está preservada pelos parentes, para ser culpada também de detalhes difíceis que envolvem exatamente esse crime bárbaro que aconteceu com ela, que ninguém consegue entender o porquê. Nem a Polícia Civil sabe a motivação, qual o interesse, o que teria acontecido com Vitória e por que isso aconteceu com ela. Uma menina que trabalhava aos 17 anos, antes de trabalhar no shopping, no restaurante que ela estava apenas 4 dias, ela já trabalhou também na padaria, que é vizinha ao shopping, por 7 meses. Era uma menina esforçada, estudiosa, trabalhadeira. Ninguém sabe o porquê alguém fez isso com ela. E é o que a gente busca descobrir nos próximos minutos, próximas horas, assim que a Polícia Civil conseguir desvendar esse mistério que está muito perto de acontecer, Dionísio. Bom, Grace, muito obrigado pelas informações. E se somando a isso, num dia de reviravoltas no caso Vitória, tá me chegando uma imagem, gente, que para mim ainda é um mistério, comandante. Presta atenção, Grupo de Operações Especiais, GOI da Polícia Civil, em frente à delegacia de Cajamar, um esquema de segurança fortíssimo, uma pessoa retirada sob escolta fortíssima. Essa imagem está chegando, só que antes, Camila Busnello está nos chamando. Camila, é com você, minha amiga. Seguimos juntos, Dionísio. Olha, laudo preliminar mostra que Vitória sofreu abuso sexual antes de ser morta. Ultrapassagem proibida faz polícia rodoviária parar carro no Paraná. E na abordagem, policiais encontram 90 mil comprimidos de êxtase com o motorista. Agora, no JR. Oferecimento Consórcio Bradesco. O que mais contempla no país? Contate pelo BEP. 7 pessoas foram presas hoje suspeitas de aplicar golpes com falsas diárias em pousadas do interior de Goiás. Segundo a investigação, os suspeitos criavam perfis falsos de pousadas nas redes sociais com diárias mais baratas. Está aí o atrativo para quem vê o anúncio. Para garantir a reserva, eles exigiam o pagamento antecipado, mas quando o cliente chegava para se hospedar, percebia que tinha caído num golpe. Os presos são investigados pela participação em pelo menos 62 crimes de estelionato. Fica aí o alerta, então, para esse tipo de golpe que faz muitas vítimas. Um laudo preliminar sobre a morte da adolescente Vitória Regina de Souza, assassinada na Grande São Paulo, revela que a jovem teria sido vítima de abuso antes de ser morta. A
Caterina Chute tem as atualizações sobre o caso pra gente. Caterina, boa tarde para você. O que mais esse laudo preliminar aponta? Olá, Camila. Muito boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Olha, esse laudo preliminar obtido pelo jornalista Roberto Cabrini indica que, no momento em que o corpo de Vitória foi encontrado, ela já estaria morta havia 5 dias. Além disso, possivelmente, a jovem passou 2 dias viva na casa usada como cativeiro, onde também teria sido dopada. Ainda segundo esse laudo, a morte foi causada por estrangulamento e, posteriormente, ela sofreu golpes de faca. Há também indícios de que houve abuso sexual. Outra novidade sobre essa investigação é que a polícia encontrou uma enxada, pá, luvas, máscaras e uma garrafa de água próximo ao local onde o corpo de Vitória foi localizado. Por enquanto, o único suspeito preso é Michael Salles dos Santos, dono do carro visto próximo ao local do crime. O amigo dele, Daniel Lucas Pereira, também é investigado, assim como o ex-namorado de Vitória, Gustavo Vinícius Moraes. Camila. Seguimos acompanhando, né, Caterina? Muito obrigada pelas suas informações. A Polícia Rodoviária Federal fez hoje a segunda maior apreensão de êxtase da história da corporação. 90 mil comprimidos de êxtase foram encontrados em um carro na BR-277, na altura da cidade de Céu Azul, no Paraná. A abordagem aconteceu porque a motorista fez uma ultrapassagem proibida e ela acabou presa. Esta foi a segunda maior apreensão desse tipo de droga em rodovias federais. Em 2017, 100 mil comprimidos foram apreendidos no interior de São Paulo. É isso, chega ao fim essa edição. Você continua com o Dionísio Freitas e o Cidade Alerta. Boa tarde a todos. Até amanhã. Até amanhã, minha amiga, e a gente já volta para o Cidade Alerta com um momento decisivo. Podemos estar chegando ao desfecho do caso Vitória. Isso porque quem acaba de ser retirado, são imagens recuperadas, acabou de sair sob intensa escolta do Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil. Nesse cobertor de azul está Michael Antônio Salles, o homem que foi preso, o comandante, apontado aí de envolvimento direto no caso Vitória. Olha, me chama muita atenção esse deslocamento. Ele está em prisão temporária lá em Franco da Rocha, Dionísio. O que será que o GOI, para onde será que o GOI está levando o Michael nesse momento? Eu não acho que uma explicação nesse sentido, neste momento, a não ser uma coisa muito reveladora. Até mesmo porque isso acontece, gente, a poucos minutos de um possível depoimento do padrasto de Michael. Ele diz que a pá e a enxada que pertenciam a ele sumiram há 7 dias, segundo o levantamento preliminar feito pela nossa produção junto aos investigadores do caso. Essas imagens feitas pela equipe do Daniel Rocha, Jenny, manda para mim o nome de toda a equipe, Daniel Rocha, ele conseguiu flagrar, e o Daniel e o Rodrigo conseguiram flagrar a sensibilidade e perceber a movimentação. O instante em que a polícia se prepara para a retirada de Michael Antônio Salles da delegacia, para onde ele está indo, isso não se sabe. E eu estava te dizendo que isso chega num momento decisivo da investigação, porque a polícia ouviu de familiares de pessoas ligadas diretamente ao Michael que as ferramentas que pertenceriam ao padrasto podem ter sumido há 1 semana. Gente, presta atenção, há 1 semana. 1 semana é o mesmo prazo, comandante, em que a polícia encontrou o corpo da Vitória. Ou seja, existem datas concomitantes, situações que acontecem em paralelo. Será que ele está indo para o IML? Será que ele está sendo levado para Franco da Rocha? Eu tenho Franco da Rocha, imagem do local também. Nós estamos acompanhando, a polícia não fala para onde o único preso no caso Vitória está sendo levado. Ele está sendo levado direto para um novo depoimento? É uma possibilidade. Será que pode ser feita uma nova acariação do caso? Pode ser. Perícia também está em deslocamento nesse momento. Ou ele está sendo trazido aqui para São Paulo, para o DEMACRO, o departamento que vem capitaneando toda a investigação, comandante. É verdade. Eu queria deixar claro que o DEMACRO tem 38 municípios para cuidar, quase 10 milhões de pessoas, mas está totalmente focado, claro, sem prejuízo das investigações que já existem em andamento, mas está muito focado na investigação desse caso. Pode ser DEMACRO, pode ser Franco da Rocha. Podemos estar chegando aos momentos finais, isso sem falar, gente,
Pensa comigo, estou levantando hipóteses junto com você. É uma resposta que nós precisamos dar à família, nós precisamos dar à sociedade do que aconteceu com uma menina de 17 anos, uma adolescente de 17 anos que voltava do trabalho. Meia-noite foi abordada, levada para um local sequestrada, colocada em cativeiro, viveu momentos de terror, isso sem falar no que foi dito anteriormente de possível agressão, de tortura confirmada pelo Dr. Luiz Carlos do Carmo, que é o delegado-chefe da Demacro, isso sem falar na possibilidade de um laudo que se aguarda de abuso sexual, informações já teriam levantado essa hipótese, e da tortura de cabelo raspado, da tentativa de forjar a cena do crime. Grace Abdu me chamando nesse momento. Grace. Oi, Dionísio. As viaturas que estavam aqui a alguns metros de distância na estrada de terra se aproximaram agora, foram estacionadas aqui na frente das duas casas, e tem o cão farejador aqui na parte de trás do veículo. Quem é o tutor, por favor? Vamos ver qual o nome do cão farejador, qual a especialidade dele também. Meninos, por favor, sube. Tudo bem, a gente está ao vivo para o Cidade Alerta. Eles estão chegando aqui também na casa que já foi periciada. O cão farejador, ele vai ser trazido para cá? Não, no momento não. A gente estava patrulhando, aí o proprietário da residência só pediu para a gente acompanhá-lo aqui. É? Isso. Ah, sim, da proprietária da residência, ok. E o cão, então, ele vai ficar aqui na viatura mesmo? É isso. A gente estava patrulhando, ele sempre está com a gente na viatura. Aqui é uma outra parte da casa, né? Então, porque ali a parte de trás está aberta. Isso. Não é dele? Não. Ah, é casa aqui. Então, são duas casas diferentes. São duas, na verdade são três casas, né? Essa primeira, segunda, terceira. Não. Todas dele, não? São todas? E sim, não posso te informar, tem que ver com ele. Vou perguntar para ele. Essa casa é do senhor, todas essas? Moço. Senhor, não sei se eu pode te mostrar, tudo bem? É? O senhor é dono dessas três propriedades? Deixa eu só aproximar, a gente não te mostra, mas é só pra gente saber quando... Então é nessa casa aqui, né? Que o senhor veio abrir pra eles. Isso. Já autorizar a abrir. Eles, o senhor precisa entrar ou eles que precisam entrar? Isso. Eles. Isso, você confirma a nossa informação que a gente tinha, que eles estavam esperando o senhor para poder abrir a casa. Então é essa casa. E a outra de trás? As casas aqui são minhas. A outra de trás estava desocupada? Estava há algum tempo já. E essa casa aqui, há quanto tempo ela está desocupada? Essa casa faz uma semana ou 2 semanas que está ocupada. Quem que morava aqui? Pode falar? Aqui morava a Daiane. Seria a esposa de um dos investigados do caso Vitória, é isso? Então é isso. Então se confirma tudo, Dionísio. Na verdade, o que ele está explicando pra gente é que essa parte da casa que ela parecia até ser a mesma casa do Maico, mas a propriedade é dessa pessoa, o dono aqui, que veio abrir espontaneamente para a GCM. Então eles vieram trabalhar nessa casa nesse momento, é isso que vai acontecer. Então ele liberou, abriu a porta que estava trancada. Ele é o proprietário da casa que se mantém aberta ali onde o Maico morava. E ele disse também, ele trouxe a informação que a casa do fundo, que é separada apenas pelo muro, ela na verdade estava desocupada há mais tempo. Por isso o foco foi trazido para cá, porque era aqui que uma mulher morava, que ela tinha relação então direta com um dos investigados, né? Colocados pela investigação como suspeito. Então, eles dois, os principais apontados pela polícia, pela investigação, moravam praticamente um do lado do outro. Uma casa dá acesso à outra? Eu vou tentar fazer essa pergunta para saber se tem algum acesso interno. Eles vão conversar com a investigação. A gente vai, com os GCMs, a gente vai respeitar esse momento também para manter
em sigilo a troca, a conversa deles. Tem uma outra pessoa ali junto com a equipe da GCM e da Operação com Cães. Então eles já vieram preparados com o cão farejador e também a Polícia Ambiental. Eles estão trocando algumas informações. O senhor sabe dizer só se tem passagem de uma casa para outra? Aqui por dentro? Não, não tem. Não tem. E são casas, né? Esse é o chaveiro? A casa ainda está alugada? Ela está alugada? Não? Mas está sem a chave? Tá, por isso eles trouxeram um chaveiro, então, Dionísio. Eles estavam à procura de um chaveiro, estavam à procura do proprietário da casa, para poder abrir o local e eles também darem essa averiguada dentro da casa, se havia alguma coisa. Eu vou tentar me aproximar aqui. Só um segundinho. Licença. A casa foi entregue pela pessoa? Há uma semana mais ou menos. Ela está sem móvel já? Tem nada lá dentro? Tem nada. Te entregou a chave? Devolveu a casa, mas não entregou a chave? Nada. Nada. Obrigada. A gente não vai identificar em respeito aqui o proprietário, né, que está ajudando na investigação. Sub, vocês vão usar o cão farejador? Não. A gente realmente só acompanhou ele, só porque estava inseguro, mas está tudo tranquilo. E como é que estava ali dentro, o que tinha, vocês também? Não, ele encontrou a gente, solicitou apoio, porque realmente ele estava com receio, né? Como aconteceu tudo isso aí, não sabe o que poderia encontrar lá, pediu nosso apoio. Somente... Ele passou essa informação para vocês, que a casa era ocupada e foi entregue há uma semana, justamente quando tudo aconteceu, né? Isso mesmo, tá bom? Lá dentro, o que tem lá dentro? O senhor chegou a ver? Completamente vazia a casa. Tá bom? Primeira movimentação aqui na casa, obrigado, subinspetor Melo, que é também da equipe dos cães. Esse cão, ele é farejador, qual a especialidade dele? Ele é de busca e salvamento. Nome? Odin. Bom trabalho para vocês. Então, o primeiro passo aqui, Dionísio, que a gente acompanhou, também em primeira mão, trouxemos essa informação que foi confirmada pelo acontecimento aqui. Então, eles vieram com o proprietário para averiguar a casa vizinha, a do Maico, e curiosamente, ou não, para a investigação, tudo se fecha, não há coincidência de que essa pessoa investigada, suspeita, chegaram a pedir prisão, mas foi negada por ausência de prova. Então o proprietário foi identificado, veio ao local, ele disse que a casa foi entregue, porém a casa estava fechada, ele não tinha a chave. Por isso, sem mandado, eles acompanharam e abriram, vieram com um chaveiro, abriram. Então foi o primeiro passo para ver o que estaria dentro dessa casa, o que teria dentro dessa casa. E a gente acredita então que a perícia será chamada para entrar aqui no próximo passo. É exatamente aquilo, Grace, que nós estávamos falando aqui. Para onde... Recupera a imagem para mim, coloca aí. Esse é o momento, gente, em que o único preso, o único homem apontado pela polícia, a única certeza na investigação que, segundo todas as instâncias da Polícia Civil que investigam o caso Vitória, apontam que Michael estaria ligado diretamente à cena do crime. Esse é o momento em que ele sai da delegacia de Cajamar, numa situação ainda não divulgada pela polícia. Para onde ele está indo agora? Porque não faz sentido, por exemplo, um exame de corpo de delito agora. Não faz sentido agora ele deixar Cajamar e ir para a região onde o crime teria acontecido, o suposto cativeiro, se não for acontecer uma perícia, se não for acontecer uma reprodução simulada, que é aquilo que a gente vinha falando há pelo menos 2 dias, comandante. A necessidade da polícia, a possibilidade de fazer com que aconteça no local uma reprodução simulada, e vimos ontem o levantamento de dados sobre isso com um scanner colocado no local. Mas tudo isso, Dionísio, vai ser depois da elucidação do caso. A única hipótese que eu vislumbro neste momento da retirada do Michael de Cajamar, e não se sabe para onde ele está indo, pode ser Franco da Rocha, pode ser o Demarco, é por uma questão de segurança. Talvez o caso já esteja rachado, então tirando o Michael de uma delegacia menor para colocar
em Franco da Rocha ou mesmo no Demacro. E aí a sequência de toda a explicação, uma coletiva que pode ser mencionada, ou seja, programada, por conta de todo esse suspense. Para mim, a retirada do Michael neste momento é muito revelador. Nós temos aí, pensa comigo, polícia consegue localizar através da perícia sangue dentro do carro, sangue no local do cativeiro, do suposto cativeiro. Tem informação de violência sexual, possibilidade de material genético encontrado dentro da perícia no corpo da menina Vitória. Corpo que foi ali uma tentativa de esconder, de criar a cena de um crime, e agora a retirada urgente do principal suspeito da delegacia onde ele estava há pelo menos 48 horas. O que a polícia tem nesse momento? Para onde Michael Antônio Salles está sendo levado? Eu vou continuar na cobertura, mas preciso me despedir de algumas regiões do Brasil que ficam agora com a sua programação local. Até lá! Ô comandante, pensando nessa possibilidade de coleta de material genético, a retirada do Michael aí do local faz até algum sentido. Faz sentido, mas aí nesse caso, eu diria que os advogados estariam acompanhando. Me parece que é uma coisa que não faria aleatoriamente, sem a presença dos advogados. Ninguém pode produzir prova contra si mesmo, né? Eu ainda aposto na hipótese de algo em termos de segurança, levar para Franco da Rocha, que é excepcional, ou levar para o Demacro. Eu estou com uma expectativa, estou checando aqui com as minhas fontes esse motivo pelo qual ele está sendo retirado agora de Cajamar. Me parece bastante atípica essa decisão, sabe, Dionísio? E obviamente nós estamos aí com uma série de elementos que foram coletados no decorrer desses dias, evidências, alguns exames, local que foi vistoriado e depois foi liberado para a imprensa, obviamente já parece que o pessoal saiu comemorando. Eu acho que um cerco se fecha e nesse momento a retirada do Michael da delegacia sugere para mim, como policial que fui, algo muito revelador. Eu vou atrás dessa informação ainda hoje. Levantemos hipóteses aqui, gente. Eu estou levantando uma hipótese que talvez justificasse toda essa movimentação. Temos aí talvez uma possibilidade de confissão e retirada da delegacia, ô comandante, justamente para garantir a segurança dele? Esse é um ponto importante. O caso ganha uma repercussão, né? É uma morte muito trágica, de uma menina de 17 anos. Obviamente a polícia sempre tem que pensar naquilo que a gente chama de gerenciamento de crise, até no momento que for revelado aí quem foi o autor. Suponhamos que o Michael, que é o que está preso nesse momento, a gente pode falar, porque há uma forte convicção de que o Michael tenha participado disso, motivo pelo qual a juíza entendeu que a prisão provisória era importante. Você imagina, Dionísio, de repente chegarem muitas pessoas lá, movidas por uma comoção emocional, vamos dizer assim. Então, a questão de segurança deve ser levada em conta. Eu aposto também nessa hipótese. Então, você, pai, você, mãe, que se comoveu com a história da Vitória, com o sofrimento da família da Vitória, está acompanhando aqui no Cidade Alerta uma movimentação atípica dentro da delegacia responsável por esse caso. Nós temos aí a retirada do Michael Antônio Salles, único preso. Segundo a polícia, doutor Luiz Carlos, do Carmo, delegado da Demacro, cravou aqui em coletiva, conversando com as nossas equipes, que para ele não tinha dúvidas. O Michael estaria na cena do crime. Temos aí a chegada da Guarda Civil no local do suposto cativeiro, áreas sendo periciadas no entorno e, gente, uma movimentação que chega a acontecer minutos depois que o padrasto do Michael deixa o setor de investigações gerais ali de Franco da Rocha, que é a área responsável pela investigação, e da chegada